Pastores em cima de palanques, fazendo discursos políticos, usando a liderança religiosa para incitar o povo de Deus a participar de um reino que não é nosso. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma coisa me incomoda, e eu estou vendo isso no Brasil e nos Estados Unidos claramente, que é a mistura de política com religião, do Estado com a igreja. E eu começo aqui uma série de vídeos que eu quero abordar essa situação na história da igreja. E você vai perceber que nunca foi um bom negócio essa mistura da igreja com o Estado, essa tentativa de cooptação, de influenciar nos negócios do Estado. Jesus nunca fez um movimento sequer para buscar apoio político, resolver as questões dentro do Estado. Jesus não participou nem da administração judaica, muito menos romana. Os seus discípulos não participaram. Enfim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O meu reino não é desse mundo, foi outra expressão dele. Instado por Pilatos, porque havia aquela acusação ali, Jesus foi claro, olha, meu reino não é desse mundo, mas a igreja eu não posso. Deixou de perceber isso. Houve uma grande perseguição que se desenvolveu do ano 303 ao ano 313 da era cristã. Antes desse período, a igreja nunca esteve envolvida com política. As lideranças da igreja sempre estiveram à margem dessas questões políticas. Mas nessa perseguição de 10 anos, 303 a 313, nós tivemos um divisor de águas, porque a perseguição foi grande demais. E como é que termina essa perseguição? Constantino, o imperador Constantino, ele entra numa luta com seus adversários para assumir o comando do império. O pai dele, Constâncio Floro, foi um César que, sob sua liderança, não havia perseguição. Ele liderou ali na Inglaterra, onde hoje é a França, e sob o comando de Constâncio Floro, não houve perseguição. Também nós precisamos de recordar que o imperador Constantino, a mãe dele era cristã. E diante de tudo isso e com algumas histórias, nós precisamos só saber o seguinte nesse momento. Constantino se converte à religião cristã. Com a conversão de Constantino à religião cristã, é evidente que os políticos da época, a corte imperial romana, as pessoas passaram a desejar participar da religião do imperador. Muita gente se converteu, entre aspas, muita gente. Só que, como disse o Justus Gonzalez, um historiador norte-americano, havia muita conversão e pouca catequese. Bom, a partir daí, a igreja passou a ser altamente privilegiada. A igreja não era a igreja oficial, o cristianismo não era a religião oficial do império, mas a igreja foi altamente prestigiada. O Concílio de Nicéia, no ano 325, ele foi praticamente dirigido pelo imperador. Então, aqueles bispos que há pouco tempo eram perseguidos, agora andavam em liteiras e carruagens para chegar ali em Nicéia, nas proximidades de Constantinopla. Os historiadores dizem que esse concílio de Nicéia foi, inclusive, um desfile de aleijados, porque eles traziam as marcas da perseguição romana dos últimos tempos. Muito bem. O que a gente vê é que nesse momento houve uma virada, sem fazer qualquer julgamento a respeito de Constantino, dos bispos, de quem quer que seja. Nós não podemos voltar aquele tempo para julgar, mas apenas perceber nos atos da história da igreja a inconveniência dessa relação entre a igreja e o Estado. E nesses próximos vídeos eu quero abordar vários fatos que ilustram muito bem que não é conveniente que a igreja se una com o Estado. Eu vou aqui apenas, para a gente ilustrar esse vídeo agora, lembrar alguns desses fatos
que nós veremos com mais tranquilidade nos próximos vídeos. Muito bem, já no quinto século, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, escreveu um livro, A Cidade de Deus. E ali, de alguma forma, teoricamente, embora ele não defendesse essa união de igreja e Estado, mas, de alguma forma, ele apresenta para o cristianismo a ideia de que a cidade de Deus precisa governar a cidade dos homens. Ou seja, que a igreja precisa entrar dentro do Estado e governar. Essa é uma ideia que, aparentemente, inicialmente, é muito boa, mas nós precisamos de ver as consequências quando a igreja deixa de cuidar das questões espirituais, toma partido, entra na administração do Estado e há uma contaminação do poder em relação à igreja, é o que nós vamos ver nos próximos vídeos. Eu fiz, então, aqui pontuando alguns fatos que foram muito ruins para a igreja. Alguém vai dizer que foram bons, mas é isso que nós vamos conversar aqui durante algum tempo. A conversão de Carlos Magno aparentemente foi boa para a igreja e ele passou a proteger a igreja. Mas as conversões obrigatórias a peso da espada que ele fez com alguns povos bárbaros bem demonstram que a igreja já havia perdido o seu rumo. Isso sem falar nos desmandos da igreja nos últimos séculos do primeiro milênio. Nós vimos nesse tempo situações como o Sínodo do Cadáver, onde um papa manda exumar o seu antecessor e, de posse do cadáver, faz um julgamento póstumo. O cadáver ali na igreja de São João Latrão. Quer dizer, o mecanismo de exercício do poder dentro da igreja se aproxima das barbaridades do Império Romano. Tanto que o Papa Vigílio, que foi o primeiro Papa depois da libertação de Roma dos ostrogodos, como é que ele assume? Ele assume fazendo política com o imperador de Constantinopla e liquidando com seu antecessor, o Papa Silvano, mantendo o seu antecessor numa ilha sem comida e mata o seu antecessor por inanição. Então a gente já começa a perceber o que aconteceu com a igreja nesse tempo. Quando nós entramos no segundo milênio da igreja, nós vamos nos deparar com políticas como as cruzadas, não é? Que matavam pessoas em busca de conversões de Jerusalém, de recuperação da capital do antigo povo de Deus, ali Jerusalém. E nós vamos também perceber agora a questão da Inquisição. A igreja perseguindo os seus desafetos, ou aqueles que, no pensamento das autoridades de plantão da igreja, não eram ortodoxos, a igreja entregava essas pessoas para o Estado. E o Estado queimava, e o Estado executava pessoas, e isso durou vários séculos desse procedimento. Quando nós chegamos na Reforma Protestante, vamos pensar aqui em Lutero e Calvino, o que acontece? Eles não se libertaram dessa ideia de que a igreja precisava estar atrelada ao Estado, e o Estado atrelado à igreja. E Lutero, então, incitou muito, de alguma forma, os príncipes ali na revolta do campesinato. O reflexo do ensino de Lutero vai ser percebido, inclusive, na Alemanha nazista do Terceiro Reich. Nós vamos estudar aqui qual foi a postura da igreja protestante e também católica durante o governo nazista. Então, esses erros que vêm sendo repetidos na história da igreja, eles trazem um enorme prejuízo. A igreja precisa se libertar do Estado, recuar e cuidar das coisas espirituais que são a ela conferidas. É com base nessa mistura de política e religião que vai desaguar na Revolução Francesa. A revolta do povo francês nada mais foi do que uma revolta contra o clero e contra a nobreza. Por que o clero? Porque o clero fazia todo aquele jogo da nobreza, jogo político.
E aí eu pergunto a vocês, essa reação do povo, muito embora não seja justa, de alguma forma desproporcional, mas a responsabilidade era do comando da igreja na França. Eu posso afirmar isso aqui, nós vamos ver nos próximos vídeos. No tempo da Reforma, nós tivemos um grupo religioso, os anabatistas, que se insurgiram contra essa aliança entre igreja e Estado. É muito interessante. Nós vamos também avaliar isso num dos próximos vídeos e vamos ver que essa atitude dos anabatistas ela vai desaguar na Revolução Americana, quando os Estados Unidos da América se torna independente. A Constituição, na sua terceira emenda, proíbe que igreja e Estado interfiram nos seus negócios, um e outros. Né? No Brasil, nós temos a questão religiosa do Império, onde houve problemas seríssimos. Né? Aqui a gente viu apenas um pequeno panorama do que eu quero fazer aqui no YouTube. Nos próximos vídeos, nós vamos entrar em cada um desses momentos, esses que eu citei e alguns outros, com histórias, documentos, teologia e honestidade. Isso não é ataque à fé, não é um ataque à igreja. Ao contrário, é um pedido de socorro, libertação da igreja, dos políticos, dos pastores que estão aí envolvidos com o jogo do poder, subindo em palanque e criticando autoridades, coisas que a igreja não precisa e não deve estar envolvida. Isso é defesa do evangelho, é amor à igreja. Eu gostaria então aqui de deixar um convite para você. Curta o vídeo, é importante para nós divulgarmos esse projeto e eu espero também que você seja membro aqui do nosso canal, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Contra a política e a igreja juntos, contra o Estado e a igreja como companheiros promíscuos. Um abraço, até o próximo.